Arlete Catarino Toretti, de Hortolândia, São Paulo. Deus te abençoe, dona Arlete. Fez a pergunta aqui. Gostaria de saber se na menopausa a enxaqueca tende a diminuir ou aumentar? Pergunta a nossa amiga Arlete, doutora. Arlete, muito boa pergunta também. Na verdade, assim, não é que melhora. A menopausa é um processo natural do ser humano. Não tem que ter drama com isso. É uma coisa que vai acontecer com todo mundo e isso é tranquilo. Não vai nem dar doença, nem tirar doença. Não acontece nada. O que acontece é que algumas mulheres, nos períodos menstruais, desencadeiam mais dor de cabeça. Então, com a menopausa, diminui aquelas que, durante o período menstrual, poderiam desencadear mais dores de cabeça. Isso sim, só nesse caso. Quem sofre mais de enxaqueca, mulher ou homem? É uma boa pergunta. Eu diria que as mulheres, elas têm mais, são assim, na literatura, elas estão mais predispostas a terem dor de cabeça, a terem enxaqueca. Ok. Mas, na realidade, os homens, eles têm uma outra característica de uma cefaleia um pouco pior, que é a cefaleia em salvas, que é uma dor de cabeça. O que cefaleia em salvas? Em salvas. A gente chama de cefaleia em salva porque ela vem, é como um bater de palma que você começa intenso e vai declinando. Então, ela já vem de uma maneira muito aguda e vai declinando. Então, os homens, eles são mais, com uma propensão maior a ter esta forma de dor, enquanto a mulher, ela vai, cresce e desce. Dá para fazer um Quando gráfico. a pessoa ela tem essa dor de cabeça, ela tem essa enxaqueca, a pessoa ela resiste, ela já disse para o seu corpo, não vou tomar remédio, não gosto de tomar remédio, não vou ao médico, etc. Resiste e ela acaba passando, mas depois volta. Enfim, o que consequências que traz isso? Resistir e não procurar ajuda. Então, essa resistência, e acontece hoje muito, né? Existe um grupo realmente de pacientes que temem a chegada até o médico, temem os procedimentos de investigação, temem descobrir o que tem. Mas não, gente, o que nós temos que fazer é um estudo de prospectivo, né? Eu vou descobrir o que você tem, vamos estudar juntos ou como é a sua dor, como é a sua enxaqueca. Agora, a resistência à medicação existe, então existem técnicas que nós podemos acoplar isso e o paciente não precisa de medicamentos, são pacientes extremamente conscientes que sabem os fatores desencadeantes, concordam com a gente de que está com dor, vamos colocar as nossas talas de gelo, quarto escuro, repouso, ficar quietinho. Acupuntura é outro método que a gente tem utilizado muito, a Unicamp tem um trabalho fantástico de acupuntura em enxaquecas e cefaleias, principalmente em gestantes, que não podem usar tanta medicação assim. Então, precisa de ajuda. Isso sempre precisa de ajuda, de qualquer maneira, de uma investigação. O Carlos Antônio Silva Costa, que mandou essa pergunta, obrigado, Carlos, Deus te abençoe. Ele falou assim, tenho fortes dores de cabeça do lado direito da cabeça. A dor é atrás do olho e o olho fica vermelho e lacrimejando. Já fui em 2 médicos e ambos disseram ser enxaqueca. Fiz um tratamento com medicamento Inderal, né? A crise volta aproximadamente de 2 em 2 anos. Será que isso mesmo é enxaqueca? Pergunta o nosso amigo Carlos Antônio, doutora. É uma forma, sim, Carlos. Muito obrigada pela sua pergunta, uma pergunta muito interessante, ainda mais você que é portador e que descreve tão bem seus sintomas. E é realmente assim, ela é episódica e ela pode ser sazonal, quer dizer, ela pode vir em alguns momentos do ano, em algumas temperaturas do ano. A gente sabe que o choque térmico, ele pode desencadear essa crise. É só observar mesmo. E que, graças a Deus, você tem isso e que, eventualmente, você vai precisar de medicação. O Inderal está muito bem indicado no seu caso, que o médico indicou muito bem. Perfeito. A senhora já foi em Tumbiara, Goiás? Não, infelizmente Mas nós estamos ainda lá, não. doutor, nós estamos na casa da nossa amiga Leila Maria Silva Souza. Obrigada, dona Leila. Que Deus abençoe, viu? Representante em Tumbiara, Goiás. Quero saber se a fibromialgia provoca enxaqueca, pois ela tem muita dor de cabeça. E qual a diferença entre enxaqueca e fibromialgia? É a Leila Maria de Tumbiara, Goiás, doutora. Ô, Leila, muito obrigada pela sua pergunta. E a fibromialgia, ela comete o corpo inteirinho, a cabeça não ficaria fora disso, né? O interessante é que você vai perceber que o médico vai tocar alguns pontos e você não tem dor de cabeça, você tem dor na cabeça. Isso que é o mais interessante. A fibromialgia, ela comete esse tecido que passa embaixo da pele. Então, você tem alguns pontos de gatilho, isso é fibromialgia. Então, o que você tem faz parte do quadro
da sua fibromialgia não está diferente disso, não é uma outra, pode ser até enxaqueca também. Pode sofrer dos dois? Pode tranquilamente, bem assim, sofrer dos dois. Mas o importante é que o seu médico diga assim, olha, essa dor de cabeça que você tem faz parte do quadro e precisa ser tratado. Você tratando a fibromialgia, automaticamente você está tratando a sua dor de cabeça. Se ela não está respondendo como o seu corpo inteiro está, essa dor de cabeça tem que ser investigada de uma maneira variada, né? Diferente. Doutora, o Edson Neves, que mandou uma pergunta, a gente manda um grande abraço, seu Edson. Gostaria de saber da doutora, e será de grande ajuda, tem uma filha de 10 anos que sempre reclama com dores de cabeça. Eu, como pai, também tenho o mesmo problema de vez em quando. Tenho dor de cabeça, porém o ponto-chave da minha dúvida a senhora acha que isso pode ser genético ou falta de líquido? Pois ela não toma muita água, né? Me ajudem, por favor. É o Edson, pensando nele, principalmente pensando na sua filhinha de 10 anos, doutora. Obrigado, Edson. Muito obrigada, Edson, pela sua pergunta, muito interessante, pai e filha, né? Existem toda uma, assim, doenças que são muito familiares. E a enxaqueca não está longe disso, ela é realmente, como eu sempre brinco com os pacientes, vai deixar a casa, o terreno e enxaqueca. Faz parte da nossa querida herança. A sua filha com 10 anos, ela faz parte daquele quadro da enxaqueca infanto-juvenil. Precisa de um tratamento, sim. O fato dela não ingerir água ou não é esse o fator, mas precisa realmente ter um tratamento mais objetivo, porque isso incapacita, às vezes, dela participar de um jogo, participar da própria vida social dela. Do estudo, da escola. Então, ela precisa realmente ter uma orientação e uma medicação específica para ela, que não é igual à do adulto. Ela vai receber uma orientação muito específica dentro da neuropediatria. Nós temos um trabalho belíssimo em enxaqueca infanto-juvenil. Então, assim, leve sua filha, ela vai ter um tratamento muito dirigido, muito bem dirigido para ela vai ficar muito tranquila quanto a isso. E quanto mais cedo ela saber do que a gente está lidando e ela se conhecer, melhor, indiscutivelmente. Maravilha, quanta pergunta estão chegando aqui, graças a Deus. Esse é o Vídeo de Saúde, esse programa de serviço de utilidade. Queremos aqui ajudar você a ter qualidade de vida. Eu vou ter que chamar mais um intervalo na sequência, rapidinho. Fique conosco, temos muita informação ainda para partilhar com você. Não sai daí. O Vídeo de Saúde volta já. Só para você. Um conselho, digamos, aos portadores de enxaqueca. Evitem, na medida do possível e o máximo possível, a bebida de destilados, porque a concentração alcoólica faz com que desencadeia, sendo um vasodilatador, provoca uma crise de enxaqueca. Se possível, mantenha-se apenas nos fermentados e, mesmo assim, não beba o barril inteiro, apenas um copo, 2 copos de vinho ou cerveja.